Para a coordenação Rio Santos Dumont, o Jet Fly 9196, tá passando o Gelute. Preparou o Foxtrot da 20, vai reportar com o visual do campo. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, mais uma live stream nessa bela aeronave que eu tenho apreciado cada dia mais, apesar dos bugs aí no Flight Simulator 2024, porém quem tem ainda o 2020, né? Ela tá muito bacana, ó. Vamos colocar aqui para vocês verem ela por fora, essa pintura aqui da Bravo Juliette Serra, né? Eu tenho feito aí alguns packs de pintura que o pessoal está encomendando. Em breve aí vai estar disponível para aquisição. Tem já umas 10 pinturas feitas aí. E estamos aqui no cockpit desse helicóptero. Então deixa eu preparar aqui, ó. Vamos pausar essa música. Então vamos lá, vamos preparar a primeira coisa, pessoal. Lembrando, quem voa 2024, certo? E tem o H145 ou o H160, nosso cafezinho aí das lives, não pode, tá, pessoal, colocar pause, nenhum tipo de pause aqui do Flight Simulator, infelizmente ainda não corrigiram isso, então não está dando certo, ele começa a bugar e para de responder. Se tiver no chão, ainda é possível. Então a gente está aqui com a aeronave Cold and Dark, né, o overhead aqui tudo desligado. Aqui já estamos só o piloto, certo? Nós vamos embarcar ali na lagoa alguns passageiros. Estamos aqui em Jacarepaguá. E daqui vamos prosseguir depois com os passageiros lá para Angra, né? Vamos ver se o heliponto lá que eu pretendo pousar tem ele no flight, senão a gente alterna e vai para o aeroporto de Angra e de lá os passageiros seguem viagem. Então, vamos primeiramente aqui, ó, configurar os botões, né? Muita gente pergunta como é que configura e tudo mais. Então, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês o manual. Deixa eu ver se ele acho que está aparecendo aí na live, né? Então beleza, ele tem alguns controles aqui que são para a gente setar, mas eu vou dizer aqui basicamente o que precisa ser feito, tá? Então a gente está aí ó, com controles, eu já salvei aqui um preset, né, do 145, então vou colocar aqui ó, primeiramente no joystick. O que eu configurei no joystick, pessoal?
o mais importante de todos, essa criança aqui, ó, é o Cyclic Trim Release, que no Flight Simulator vai chamar Rotor Trim Reset. Vamos ver se é isso. Vou apertar aqui, meu botãozinho, ó. Set Helicopter Force Trim Release Button. No Flight Simulator 2024 o nome muda um pouco em relação ao que está no manual, porque no manual ele está para o 2020. Então no 2024, Set Helicopter Force Trim Release Button, certo? Outro botão importante, vou colocar aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Não. É esse aqui. Coordenação Rio Santos Dumont, a gente Ó. vai no avião 996. Toggle Auto Hover, tá? o No Romeo 145 Juliette ele 21 vai funcionar 07, como que já tá GTC e com visual GTC do campo, Hover. vai Então a primeira confirmar, vez que você o pouso apertar é o vai GTC, ele vai estabilizar. GTC Hover no segundo clique, ele vai manter o pairado, certo? Então esse é outro botão que eu configurei. Aqui, não, cadê o botão? Acho que é esse aqui. Toggle Disengage Autopilot, certo? É outro botão que a gente vai utilizar para desligar o autopilot e depois o backup. Eu vou mostrar lá no nosso check de solo, certo? Aí depois aqui no meu throttle eu configurei também esse botão, ó. Aliás, tem dois, né? Esse aqui não deveria. Toggle Turbine Ignition. Aí. Então, Auto Throttle Go to Go Round, né? Eu configurei esse botão. Quando você clicar, seria como se clicasse o Go Round do helicóptero, certo? E tem mais alguns aqui, ó. Auto Throttle, Arm Auto Throttle, que eu não lembro se tem uma configuração. Deixa eu ver aqui. Autopilot on, off, Toggle Disengage Autopilot, Toggle Auto Hover, já configurei. Annunciator Switch Off, Arm Auto Throttle, que é o OI High Low, Go Around e Bump Bucket. Não, esse aqui não vamos precisar agora, tá? Aí depois, pessoal, além desses aqui, no meu coletivo eu configurei esse botão aqui, ó, Increase Autopilot and New Reference. Quando a gente está com a altitude selecionada ou com Vertical Speed, né? Com esse seletor você vai aumentar a altitude ou a vertical speed e para baixo vai diminuir. Também a gente tem aqui para a esquerda, que eu não configurei. Ah não, perdão, estou no joystick errado. Aí nos meus trims, né? Eu configurei aqui, ó, Decrease Rotor Longitudinal Trim. Ele vai aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, assim como vai também aumentar o trim, né, o pitch down, pitch up. Então, no meu trim e para a esquerda, a gente vai ter decrease rotor lateral trim e increase rotor lateral trim. Ele vai mudar no autopilot o heading para a esquerda e para a direita e no modo de atitude ele vai inclinar o helicóptero para a esquerda e para a direita. Tá? Eu acho que eu tinha setado aqui também no meu joystick um botão de autopilot on e autopilot off. Beleza, então é isso. Esses botões que basicamente vocês têm que selecionar. Então vamos dar uma passada aqui no chat. Fala Vinícius Andrade, tamo junto, irmão. Obrigado aí. Henrique, presente, mestre. Tamo junto. Fala Denir, like garantido. Bora assistir mais um show. Vamos lá, 145 na veia. Como Ring Games, como consegue esse L no 2024? Então, deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu colocar essa tela aqui para vocês verem aí no display. Deixa eu ver se é essa aqui. Aí. Então, pessoal, quem quiser adquirir, certo? HPG H145. Não, pera aí que ele entrou um logo aqui da vida. Ó, o site que eu comprei é esse site aqui, ó, da HPG, da hype, né? Você vem aqui em Aircraft. E aí você tem, inclusive, ó, quem quiser, tá em promoção, o 145 Base Pack e o H160, né? Estão tudo em promoção. Aqui em cima você pode ver, ó, o HPG 145 e 160, It Work, both in Flight Simulator 2020 e 2024. Então quem quiser adquirir, aproveita, eles estão com uma promoção aí, ó, mais ou menos $15 de desconto no 145 e $10 de desconto no 160. Eu já fiz live de 160, já fiz no 145 e vale muito a pena. Para quem curte rotativa, tá bem bacana de simular eles. Apesar desse bug do ESC, né, de não poder parar em voo,
o resto tá perfeito, tá? Então é nesse site aqui que vocês vão adquirir, beleza? Então vamos lá, Vini, eu estou no 2020, também funciona, viu, Vini? Tudo que eu fizer aqui funciona lá no 2024 e no 2020. Salve, comandante, fala, Lê. Morpheus, muito chique esse besouro, R22 é raiz, bom voo, valeu. Borba, no Brasil tem um único só H160 que é o AXM? Não, tem dois, deixa eu olhar aqui que eu esqueci agora quais são as matrículas, que eu já fiz 3 pinturas, tá? Não, minto, fiz até mais. A gente tem o AXM, né, o Papa Serra Half X-Ray Mike, que é um que está lá no Helipark. A gente tem o Papa Serra Delta Charlie Golf, que é do mesmo dono, também está lá no Helipark. A gente tem aí em breve, chegando no Brasil, o Papa Serra Papa Charlie Tango, né, do Banco Pactual. E a Omni encomendou, né, e já tem pintura dele, mas ainda não foi entregue. 3 matrículas já estão reservadas. Papa Romeo Oscar Foxtrot Bravo, Oscar Foxtrot Charlie e Oscar Foxtrot Juliette. Então, a gente tem 2 no Brasil e em breve vamos ter aí pelo menos, né, uns 6 já certo. Então, vamos ter bastante coisa. Fala, Douglas! Estamos aí na tua área, hein, Douglas? Se eu fizer alguma coisa errada aí na rota ou falar besteira, vem me corrigir, que voar no Rio é só pra carioca, hein? Edu, fala, irmão, salve, família vendo sua live. Abraço pra família aí, Dudu. Então, é isso, tá, pessoal? Quem quiser adquirir, aproveita, tá em promoção. Então, a gente está aqui no nosso helicóptero, tudo desligado. A gente tem aqui nosso overhead tudo desligado. E a gente está na Ival, tá? Então, vamos estar voando online. Deixa eu até olhar aqui se não tem controle, né? Deixa eu desligar essa tela para não atrapalhar vocês. Vamos aqui no Ival, tá tranquilo, não tem ninguém. Então, primeiramente vamos ligar nossa bateria. Vamos dar um engage nela, vai retornar para o centro aqui. Não retornou. Aí a gente vai ter nossos testes, tá, pessoal? Vamos dar um teste aqui de lamb, ó. Ele vai tocar um audio test. Todas as luzes vão se acender aqui no painel e o gongo. Então a gente reseta. Depois vamos fazer nosso teste de fogo. Deixa ele terminar aqui o startup. Reset, configurei também o reset. Enquanto isso ele vai fazendo nossa a computação, né? Vai computando o peso, né, da aeronave. Então payload, né? Vamos colocar aqui, ó, deixa eu ver, 15 kg de carga lá atrás, 20 do helicóptero. Crew tá só eu, então vamos baixar esse peso aqui. Espera aí aqui. Botão direito, ele confirma, é como se você pressionasse aqui o botão direito. Então vamos baixar aqui, ó. Espera aí que não é 55 kg, não vamos mentir também, né? Vamos lá, vamos botar 100 kg aqui que o piloto não tá leve. Então 100 kg do piloto, empty weight, empty equipment, ele já computou, total fuel. Vamos abastecer, senão a gente vai ficar com pouco combustível. Então, vamos abrir nosso tablet aqui. Quem está acostumado com o Flight Simulator 2020 e 2024 é tudo feito por aqui. Vamos pedir pro pessoal de solo aí botar um pouco de combustível. Vamos botar uns 70%. Tá bom. Load. Beleza. Então, vamos lá. Ele já calculou aqui, ó. Pode ver que já está. Espera aí que eu botei o peso. Então já calculou aqui 515 quilos, então vamos validar. Nós estamos com um peso total de 2.585. A gente tem aí uma gordura para queimar, se não me falha a memória. O peso total de voo desse helicóptero é 3.700. Quem voa aí um 45 vai me corrigir, né? Esse aqui é o modelo, ó, D2, certo? E o D3, que é Pentapar, ele vem com um upgrade aí de peso para 3.800. Se não me falha a memória, é 3.700, 3.800, tá? Mas eu sei que tem 100 kg de diferença. Então aqui a gente já terminou, preview. Ali ele vai dar nossas performances, né? Peso total da aeronave, all engines operante, high ground effect, 3.652. Aqui acho que é OGE, é on ground effect, hover, né? On ground effect e in ground e outside. Então a diferença de peso, CAT Alpha VTOL, vertical takeoff and landing.
A gente tem OE Training, OE em Single Engine 2 minutos e 30 segundos. Então ele já vai dar para a gente aqui tudo certinho. Então vamos fazer o teste de fogo no motor direito. Olha lá, vai dar um gongo. Fire Bottle 1 and 2 used. A gente vem aqui em cima, para É, fui de frente. burro mesmo. Ó, teste de fogo. Enquanto isso, Battle, as garrafas, né, 1 e 2, teste. Tá fazendo o teste lá. A gente vai resetar. E vamos fazer no lado direito. Ó, mesma informação. E lá, motor 1, certo? Então, tudo ok. Vamos resetar aqui. Depois que o nosso sistema hidráulico funcionando, a gente vai vir aqui fazer o teste de sistema hidráulico. Aqui a gente não precisa mexer agora em nada. Descendo, a gente vai checando o que tem que ser ligado nesse momento, que vai ser as nossas prime pumps. Aqui embaixo nós vamos ligar a anticolisão. E aí vamos preparar nosso GPS. Então no GPS aqui, pessoal, eu já fiz uma rota, já carreguei. A gente vai vir aqui em Flight Plan, vamos em menu, catálogo, e aí tá aqui, ó, Jacarepaguá. No Flight 2024 tá Serra Bravo Eco Delta 6. Na verdade, Lagoa, se não me falha a memória, é Serra Delta Romeo Juliette. Então vamos dar um active aqui, replace corrente, ok. Ele vai ler aqui pra gente, ó, Tijuca, Ponte, Tinga, Vidigal, Alá, esse aqui eu não lembro o nome, e aí a gente chega na lagoa, tá? Então já está ali carregado. Por que eu fiz isso agora? Para a gente poder utilizar o modo couple, ó. Se vocês olhar aqui no painel, ele já está no FMS, no nave aqui a gente muda ILS, nave 2, nave 1 e FMS, certo? E ele acopla, né, o modo lateral do piloto automático através desse botão couple. Então a gente tem aqui, ó, o ATRIM, AutoTrim, Backup, Autopilot 1, Autopilot 2, o CRHT, né, para a gente setar a nossa altitude de pairada ali. A gente tem o IAS, o Alta, Altitude Acquire. Aqui a gente tem o modo de navegação, certo? Normal, VS e Heading. E tem o modo FPI Track, ou seja, aqui é o ângulo, né? Ele vai mudar aqui para ângulo, em vez de razão de descida. E aqui ele vai ser VS. E aqui ele vai utilizar o Truck. E aqui ele vai usar Heading. É quase a mesma coisa, certo? Então aqui a gente tem os dois switches de girar e o Alt para estabelecer a altitude que ele está no momento. Todos esses dios de girar aqui, pessoal, eles têm duas funções. Girar, né, com a bolinha do mouse, e se você clicar com o botão direito é como se pressionasse. Então ele vai setar o autopilot que você está clicando no botão direito. Por exemplo, se eu clicar no IAS, botão direito, ele engaja ali o meu modo IAS. Tá? Então, plano carregado, autopilot mais ou menos explicado no solo, em voo a gente vai ver como é que funciona. Então vamos aqui no meu painel de motor, a gente tem todas as informações de motor. Infelizmente no 2024, quem voa aí no 2020 deve perceber essa diferença. O torque durante a partida ele vai para 140 e começa a diminuir. No real não é assim, ele vai até 40, 40 e pouquinho e depois retorna para estabilizar na partida. Tomar um café que já está ficando frio. Então vamos lá. Quando eu jogar o meu switch aqui de off para idle, Vamos no 276 na final da 2.0 esquerda. ele vai acelerar o motor e vai aparecer aqui a indicação de start. Quando ele concluir a partida, ele vai mudar de start para idle. Então vamos dar a partida no motor esquerdo. A gente está aqui esquerdo e cauda livre, direita e cauda livre, motor esquerdo idle. Então pode ver, ó, ele vai começar a dar a partida e vai aparecer aqui, ó, start. Então ele fechou a bleed, começou o start, TOT começou a subir, N1 está subindo, já já o torque também vai subir, o rotor girou. Ok, então vamos acompanhando a partida, nada no vermelho, certo? Pressão hidráulica não entrou ainda. Aqui a gente já tem a N1, ó, 60%, o TOT está ok. Entrou hidráulico 1 e 2, temos pressão. Engine Oil está ok. E MGB já está também aqui começando a pressão de óleo. Então, ele já concluiu, ó, idle, pode ver o torque aqui está estabilizando. E MGB over limit, está normal porque ele está estabilizando ainda os parâmetros. Então, por enquanto, só o motor da direita ainda está zerado. A rotação está subindo 78,
tá aumentando, 79, já já vai estabilizar, certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui o chat enquanto estabiliza mais lá. Pergunta de prova: é necessário coletivo ou só um stick, tipo rotas, já resolve? Morfeu, eu uso o rotas, tá? Achei aí na tela, dá pra ver, ó. Eu tenho aqui o meu manche e aqui eu tenho o meu throttle, que eu uso como coletivo. Pra frente é como se eu puxasse coletivo e para trás é como se eu baixasse coletivo. E eu tenho lá embaixo meus pedais, então eu utilizo o rotas, tá? Não é necessário um coletivo. Se você quiser, para deixar o realismo ainda melhor, o coletivo vai te ajudar. Então a gente concluiu aqui a partida no motor da esquerda, vamos dar a partida no motor da direita. Idle, entrou o Start, aqui já começou o Start Engine 2, certo? Dá um reset e ele vai começar a partida. O TOT está subindo, N1 está subindo, torque já está ali 4,5, vamos esperar mais um pouco. Henrique, meu sonho era aprender rotativa, Borba, só que não tenho pedais, daí fica difícil. O único joystick que tem é da Airbus. Cara, no Fly Simulator tem assistência de pedal, certo? Então você consegue pilotar, independente de ter pedal ou não. Ele vai te ajudar ali durante o pairado e táxi e tudo mais. Então, assim, uma sugestão, né? Ó, pessoal, antes que apague, então a gente está com os dois motores em idle, ele começa um teste, né, de startup. Já concluiu, mas quando ele começa vai aparecer em verde ali para você. Então, a gente concluiu a partida, a gente vai subir aqui no nosso overhead, ligar as nossas bombas de transferência e desligar nossas prime pumps. Aqui em cima nós vamos ligar os nossos avionics e a nossa bateria standby. Vamos ligar aqui o passenger Lavax, certo? Acho que está em piloto. Vamos deixar em Pax. E o Pitot 1 e 2. Então, vocês vão ver aqui, ó, que vai faltar o que? Nossos autopilots. Então vamos ligar aqui backup autopilot 1 e autopilot 2. Ali, ó, a gente está com a bus tie open, sys 1 e 2, door open e idle. Vamos lhe fechar a porta. Vamos ver aqui. Vamos ver se foi. Foi. Então beleza, tá? Então ele está com o Startup Test ok, a gente vai vir aqui embaixo, vamos botar o hidráulico sistema 1, ele vai acender ali, a pressão vai cair, olha lá, pressão do sistema 2 caiu, low pressure, hydraulic 2, sinal de que o sistema 1 está sendo testado. Então, no real a gente faria os movimentos aqui, né, de cíclico, movimento de pedal, para ver, e um pouquinho de coletivo aqui. Para quê? Para sentir se está tudo normal, o sistema 1 está suprindo. No 145 eu não recordo, mas no Agusta, por exemplo, o sistema 2 ele não supre os pedais. Então quando você desliga o 2, ele endurece. Se você ligar o 1, perdão, o sistema 1, né? Então se você testar o 1, ele endurece os pedais, o 2 não. Vamos retornar aqui e vamos botar para o 2. Olha lá, ele vai cair a pressão. Ainda o 2 não deu tempo de subir, mas o 1 também está caindo, vai inverter. É um pouco devagar, no real é muito mais rápido esse teste. Vamos lá. Também aparece o TR Shutoff, quando você testa o lado 1. Low Pressure, lado 1, beleza. Vamos centralizar aqui. A pressão vai voltar a subir. Eu gosto de voar aqui, ó, quando estou single pilot. Eu gosto de voar nessa configuração aqui, ó. Boto o mapa aqui. Olha lá, carregou minha rota, ó. Pode ver a rota aqui saindo de Jacarepaguá, Tijuca, Ponte. A gente segue rota praia e pousa lá. Depois eu faço o load do outro. Então, testes ok. Nós já vamos setar aqui os motores para flight. E vamos fechar os guards de proteção. Vamos colocar aqui esse em flight plan. Vou deixar ali em flight plan. E esperar a rotação aqui estabilizar em mais ou menos 102, 103%. Deixa eu posicionar minha posição aqui de pilotagem. Pronto. Coordenação naval Jacarepaguá, Papá Serra Bravo Juliette Serra, vai iniciar o táxi e decolagem da pista 02.
Será que eu falei? Não. Settings. Aqui. Apply. Settings. Push to talk. Aí. Agora sim está configurado. Coordenação Jacarepaguá. Papa Serra Bravo Juliette Serra. Vai iniciar o táxi Pod 5 para pista 02. Alguma aeronave para coordenar em Jacarepaguá? Então beleza, vamos ligar aqui nosso CVS. Inicialmente nós vamos subir aqui para uns 500 pés da GL, então vamos colocar aqui, ó, vamos girando, 520. Portas fechadas, nenhuma luz de emergência, certo? Então vamos lá. Vamos iniciar, a rotação está em 101. Ó, toda vez que eu apertar o botão do Forstream, ó, deixa eu ver se aparece aqui, ó, Override, certo? Quando eu segurar vai ficar acesa, então vamos iniciar aqui, só olhar mais uma vez o chat antes de decolar. Lembrando, se decolar 21, cruzar litoral acima de 750 pés para entrar na rota praia. Beleza. Você já tinha feito as rotas? Não, Vini. Aqui no GTN tive que criar tudo. Então eu criei todos os waypoints antes aqui mais cedo, né, para live, um a um. Sensibilidade, por favor. Renato, deixa eu mostrar já no solo, antes que a gente decole pior. Então deixa eu ver se eu me recordo. Joystick, Hardware Settings. Ó, tá tudo centralizado aqui, cara. Sensitive, tudo zero. E já é um pouco complexo de voar nele assim, ó. Tá? Mas eu deixo assim, não mexo. Não sei o esquilo, não lembro de cabeça o esquilo. Ó, vamos lá. Boa, valeu pela dica. Boa, Henrique. É 0321, Douglas. Então vamos dar 03. Faz muito tempo que eu não venho para Jacarepaguá. Vamos lá. Então, pô, potência. Aqui no PFD, pessoal, uma coisa diferente, talvez muita gente não está acostumada. Aqui ele mostra o FLI. Quem voa esquilo aí com FLI, ó, se você dá potência, aqui é o FLI. Então vamos tirar ele no pairado, pedalzinho esquerdo. Opa! Já bugou. Deixa eu dar uma resetada aqui. Por que esse cachorro já quer sair assim? Vamos lá, vamos ver se vai. Por que ele está indo para frente em vez de seguir o que eu mando? Será que é porque eu botei pause? Não pode ser. Deixa eu dar um autopilot off aqui. Aí, autopilot on. Ih, rapaz, tá bugado? Acho que bugou por causa desse ESC maldito. Vamos ver. Ele não quer. Vamos ver. Pois é, mas não era pra ficar. Eu desacoplei tudo. E ó, tá 100% para trás e ainda assim ele quer. Vamos resetar esse aqui e vamos fazer de novo. End flight. É coisa rápida. Vou botar aqui Jacarepaguá. Esse é o lado ruim do Flight Simulator. Pois é, não era para bugar, Schumacher. Não sei por que bugou. É sempre uma caixinha de surpresa, Odenir. Agora eu vou te dizer, é raro você conseguir fazer uma live no 2020 ou no 2024 sem ter bug, cara. Mas vai dar certo, vamos lá. Deixa ele concluir aqui a partida.
que esperar aí uns 20 segundos, ele conclui tudo. Enquanto isso, vamos carregar a rota, Flight Plan, catálogo, aqui, Active, ok, beleza, aqui tudo ligado, MGB, Power Up Test, ok, beleza, HTOS Muted, vamos desmutar. Aqui em cima tudo normal, normal. Vamos desligar esse monte de luz. Aqui vamos tirar esse monte de gente que eu não quero ainda. Ok. Vamos fechar aqui. E vamos ver no FB se o combustível está como eu queria. Não está. Vamos botar aqui 70%. Aí, 72%. Ok. Data. Weight. Vamos colocar aqui 20 quilos. Aê. O piloto vamos botar 100. Ok. Combustível ok. Validate. Beleza. Vamos botar aqui no Gmap. Aqui. Ok. Gatols. Plan. Aqui ok. Beleza. Agora acho que foi. Vamos ver. O meu fica assim também, quase bati no monitor. Nem falo, Leonardo. Esse override seria o que, Borba? Toda vez meu olho fica doidão. Cara, quando você dá um override, o que acontece, né? Ele identifica como você está atuando no sistema do helicóptero. Quando eu aperto Force Trim, vamos ver se ele vai aqui sem bugar. Não vai. Cara, que estranho isso. É como se ele quisesse sair voando para frente. Agora o porquê? Do coletivo ele já quer decolar. Tem algum eixo aí que está errado. Deixa eu ver aqui. Flight Controls. Não. Primary Flight Controls. Cyclic, side cycle lateral axis está aqui, longitudinal. Tail rotor axis. No joystick, no pedal. Deixa eu ver se não tem mais nada. Throttle. Estou desconfiado que ele está com alguma coisa errada. Coletivo, vamos ver. Rudder axis. Vertical. Será que é esse aqui, cara? Não pode ser. Vamos ver. Nada. Collective axis. Tá. Aqui tá ok. Vamos ver. Aqui 7 cyclic. Aqui tá ok. Eu acho que eu já sei o que é. É esse aqui, ó. Beleza, vamos ver se é isso. Será que é isso? Tá. Vamos ver, pedal, para frente, para trás, para os lados. Cara, não é isso. Não sei o que está acontecendo com esse helicóptero. Aí decolar na marra então, já que ele não quer voar. Como se tivesse alguma coisa voando nele aqui, ó. Larguei os comandos. Estabilizou.
Beleza, é isso que eu queria. Vamos ver, override. Ah, ó, esse botão. O botão de resetar aqui o Trim Release está com algum problema. Potência, tá ok, beleza. Então vamos lá, Autopilot On. Então ó, eu apertei o Autopilot On, ele já entrou Alt Heading IAS. Então se vocês olharem ali no HSI dele, tem um losango verde que é o Heading. Então eu vou colocar aqui no meu Trim para a esquerda, ó, ele vai curvar para a esquerda, apesar que ele está chegando perto das montanhas. Se eu puxar o Trim, né, o chapéu chinês do coletivo, eu vou jogar aqui, ó, por exemplo, a 750 pés, que é o que o Schumacher falou que tem que voar. E vou reduzir um pouco a velocidade aqui para uns 100 nós. Então, com o chapéu chinês do meu Trim, né, eu posso alterar a minha proa. Então vamos colocar aqui na proa do meu voo, né? Vamos colocar aqui para Tijuca. E eu posso alterar a velocidade, enquanto que aqui no coletivo eu posso alterar a minha altitude em tempo real. Se eu tiver no modo Vertical Speed, ele também pode ser alterado pelo... Peraí que agora eu perdi aqui, tá aqui. Pelo chapéu chinês do coletivo. Leonardo, eu também tô achando que é o meu override. Acho que o botão desconfigurou, cara, e eu vou ter que ver isso aí depois. Mas vamos botar aqui na rota da Tijuca. O Schumacher, eu vou ter que ignorar aqui a rota e seguir ele para Tijuca como se tivesse decolado bonitinho. Agora, como é que nós vamos pousar sem esse override? Vamos ter que desligar o autopilot e testar. Eduardo Feltrin, falei meu, 145 e o 160 2024 não estão bons. Dá uns bugs do nada. Cara, tem esses negócios esquisitos aí. Eu não sei porquê, né? Eu configurei tudo. A última vez que eu testei aqui ontem, eu fiz uns voos com ele para gravar uns vídeos aí de startup e tava normal. Aí hoje dá esse chabu aí, infelizmente. Mas tá bom, vamos lá. Vamos aqui na Pro de Jacarepaguá, que aí a gente vai seguir a rota. Então vamos lá, pessoal. Ó, pode ver aqui que ele já está com o nosso FMS, né, direto aqui pro ponto Tijuca e mais ou menos aqui um dot meio de deslocamento, ou seja, a gente está aqui com um FSD lateral, né, de 1.0, então aqui tem mais ou menos 1,5 milha de separação, mas vamos lá. Aqui eu acho que é clube de vela, né, não sei, de aeroclube, ou de, como é que fala, planador, não sei se é aqui, talvez o Schumacher tire essa dúvida. Veja o balanço ou o centro de gravidade, cara, eu acho que não tem a ver, mas como eu tirei todo mundo, pode ser isso aí também. Só que se eu mexer agora, meu amigo, vai dar um chabu doido. Vamos ver aqui. Cadê o peso? Pitch. Será que é isso aqui? Não sei se é isso, né? Bom, vamos lá então, ó. Então quando a gente tiver com alguma rota carregada e voando FMS, basta vir aqui e apertar couple, vai ficar verde. E ali em cima vai mudar de heading para nave. E o nosso helicóptero vai voar a rota que a gente pediu. Tá? Então, deixa eu ligar o meu transponder aqui que eu esqueci. Transponder, vamos ligar o Studio Reporting, vamos botar 0100 aqui. Enter. Beleza, então a gente está voando Tijuca. Já já ele vai mudar aí para próximo waypoint Ponte. Enquanto isso, ó, Barra da Tijuca, Recreio. Vamos aí explorar essa cidade aqui do Schumacher. Tá acostumado a voar todo dia. Lá atrás vai estar o Cristo, mais para frente. Isso aqui eu acho que... Eu não conheço o Rio de Janeiro, gente. Se eu falar besteira, me corrija. Eu acho que aqui é o Corcovado. Não lembro o nome dessa pedra aqui. Eu sei que o controle manda a gente reportar no através dela. O R66 da Qual Sim tá mais agradável de voar. Cara, a próxima live eu vou fazer com ele. Eu também tô afim de voar ele. Aliás, eu estava até falando com a minha esposa. A gente viu um documentário sobre um lugar lá nos Estados Unidos.
esses parques nacionais, né, americanos. Cara, que lugares lindos de voar. Eu vou pegar certinho as coordenadas daqueles lugares e vamos fazer uns voos por lá, cara. Voar Robson 66 deve estar muito gostoso. E acho que dá até para fazer com todo mundo voando online, hein, quem tiver afim. Pedra da Bruxa, ó. É essa aí? Então, estamos perto da Pedra da Bruxa. Eu sei que mais pra frente aí tem uma favela, acho que é a do Alemão, não é? Uma vez eu tomei um susto passando em cima, não conhecia o Rio de Janeiro, cara. O instrutor falou: "Ô, vaza daqui que aqui não é bom voar não". Vamos ligar o weather, deixa eu ver se o weather tá ligado aqui embaixo. Tá on, beleza. Então, vamos tirar um pouquinho o zoom aqui. Aí, ó. E aqui também no mapa, ó, se a gente quiser, dá pra botar aqui, ó, topográfico. É um satélite. Aí, ó. Aí clica o botão direito, carrega o satélite, tá? É bem intuitivo, né, pessoal, o Helionix. Então, por exemplo, tudo que está em branco nele é o que você vai mudar. Por exemplo, aqui o range está em branco. Então, se você girar aqui, ele vai mudar o range. Qualquer coisa que você clicar e quiser mudar nas laterais, ele fica em branco. Por exemplo, se eu quiser mudar meu baro, vamos ver quanto que está aqui o Rio de Janeiro, né? Vamos ver. Jacarepaguá. Ponto metar Jacarepaguá. Tá com 1015. Aí eu clicaria aqui, ficou branco e eu giro para alterar. Só que já está 1015, então deixa aí, ó. Vamos sobrevoar aqui, ó. Acho que essa aqui é linha vermelha, será? Esse aqui uma é na beira da praia, né? Que vai lá por dentro do morro depois. Eu sempre esqueço o trem de pouso no 160. Cara, checklist. Pedra da Gávea, essa mesmo. Gávea na real, isso aí. Então é a Pedra da Gávea, olha lá. Olha o nosso helicóptero aí, ó. Olha que coisa bonita. Vamos tirar uma foto aqui para a próxima live. Aí, ó. Ficou feio. Aí, ó. Fotinho top do Rio de Janeiro. Então, quando, por exemplo, a gente quer fazer uma alteração de altitude, então vamos utilizar a altitude acquire aqui, ó, vamos dar um exemplo. Deixa eu tirar esse boneco que ele atrapalha. Aí, ó. Então vamos girar aqui para baixo, ó. Vamos descer aqui para 400 pés. Estamos chegando perto aqui do Vidigal. Se não me engano, não me falha a memória, aqui é a favela do Alemão. É isso, pessoal? Tem um hotel aqui, eu lembro que tem um hotel grandão. Acho que até teve um cara que pulou de paraquedas aqui em cima, depois saltou e saiu fora. Mas já passei por aqui. E acho que ali na frente é outro, não lembro. Aqui está Copacabana, Itapema. Lá na frente o Cristo. O Cristo não, o bondinho, né? O Cristo tá aqui para a esquerda, atrás desse morro. Enfim, Rio de Janeiro vocês já viram que não é minha praia. Raramente eu vou para lá. Então vamos lá. Selecionamos 400. É só vir aqui, ó, e clicar com o botão direito. Ele vai mudar para VS e altitude A. Se vocês olharem aqui, a VS está zerada. Eu vou baixar para 500 pés com o meu trim no coletivo, certo? E ele vai descer. Ele vai reduzir a velocidade, a potência para manter a velocidade. Então, tudo certinho. Rocinha. Ah, então. Essa é a Rocinha lá atrás e ali é o Vidigal, né? E lá em cima, rapaz, tem até umas casinhas ali, ó. Esse Flight Simulator ainda não tá 100% com o visual. Então, beleza. Estamos aqui com os 3 modos ativados. O radar altímetro já tocou. Vamos vir aqui em Decision Height. Vamos colocar aqui. Vamos colocar 100 pés. Aí, 100 pés. 120, vai. 120, clicou, saiu fora. Então, beleza. Já estamos aqui chegando na lagoa. Eu vou desligar o autopilot. Então, autopilot off. E vamos ver se ele responde bem. Vamos desligar tudo isso aqui, velho. Beleza. Eu acho que agora eu tô 100% no controle. Ou não, né? Porque ele tá meio bobo.
Mas tive que desligar tudo. Ó, fica bobão, bobão. Eita preula, vai dar acidente. Mas vamos tentar, vamos reduzir a velocidade. Aí. Vamos ver se eu ligar só o backup. Se ele fica mais dócil. Aí, um pouquinho melhor. Então, vamos chegar ali na lagoa. Tá, aqui acho que é o grupamento, né? O GAN. E a lagoa tá ali. Vamos ver se eu consigo aproximar sem ter acidente por causa desse piloto automático aí. Vamos reduzir por aqui. Dudu também. Dudu já operou muito lá, né, Dudu? Ó, vamos lá. Vamos fazer um pouso aqui bem suave para ele não despirocar. Desculpa, perdão da palavra, mas vamos ver se ele vai certinho. Vamos ver, reduzir velocidade, 60 nós. Ok. Vamos tentar fazer uma aproximação estabilizada. Estamos alto ainda. Vamos reduzir mais essa velocidade. Ele quer... Nossa, ele quer ir pra frente, cara. Ah, bicho. Vamos ver se assim ele vai. Ah, nem com trim, cara. Ele não quer vir mais pra trás. Ó. Vamos cortar tudo esses autopilot. Agora ele vai vir. Bom, vamos tentar agora. Tudo desligado. O backup ele estava segurando, eu já estava com o manche 100% para trás, como vocês podem ver aí na câmera da direita. E não tinha crise de reduzir ele. Vamos tentar agora 100% na mão. Aí. Ele ponto tá aqui. 40 nós. Vamos aproximar. Aos Flight Simulator Lovers aí, se fosse X-Plane não tinha esses BO, hein? Ó, tô puxando tudo, ele tá bem lento. Se o joystick não colaborar, eu vou arremeter. Ó, não vem. Caramba, cara. Vamos ter que arremeter, ó. Tudo pra trás. Ele parece que ele quer empurrar o helicóptero pra frente. Vamos fazer o seguinte. Agora ele tá pairando, ó. Olha que doido. Vamos bem devagarinho. Nada é impossível para quem tem persistência. Tu vai pousar. Ah, mas vai. Não embica. Aí. Com calma e tranquilidade, meu garoto. Só vem. Vem pro abraço. Aí, ó. Vocês acham que não soa? Eu acho que eu sou mais voando aqui do que no Augusta, lá que tem ar-condicionado geladinho. Vamos para essa posição aqui que já está de bom tamanho. Aí, ó. Pousa, 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 pousa. Aê. Eita, pô. Caramba, cara. Olha que loucura isso. Vamos botar em idle para ele não inclinar. Ok. Idle, idle. Eu tô tendo que segurar o manche todo para trás. Cara, não é possível que ele não tá... Por que que ele tá... Parece que ele tá no meio aqui. Vamos ver, vou soltar. Aí. Tu tinha quieto, meu galo. Ó. Ele quer decolar esse cara. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou apertar um ESC e vou ver se eu mudei alguma coisa naquele botão. Controles, joystick, search. Eu acho que esse aqui tá errado, cara.
fazer o seguinte. Rotor Trim Reset. Rotor Trim. Ah, isso, ele mudou. É esse aqui. É isso? Não. Acho que eu configurei outro errado. Trim Release. Cyclic Trim Release is required. Então, acho que esse aqui vai dar o release. Rotor Trim. Acho que esse aqui, ó. É aqui. Ok. Que agora tem 2. Vamos dar Search by Input. Toggle Disengage Autopilot. Deixa eu ver se tem aquele. Cyclic. Não. Vamos ver Trim Release. Agora eu fiquei na dúvida. Rotor. Então vamos botar esse aqui. Aqui. Vamos ver. Eita, esqueci. Ele não quer funcionar nada, esse doido, ó. Você te comporta aí. Cara, não sei por que ele tá querendo bugar assim. É estranho porque, tipo, nada funciona. Deixa eu ver uma coisa aqui. Setup. Dead Zone, ok. Software, Cyclic Trim Release. Software. Ó, quando eu clico aqui, ele reconhece o TR, tá vendo? Trim Release. Pedals, Altitude. Gameplay, Realistic, Aircraft Damage. Vortex Ring, Follow-up Trim. Eu acho que vocês estão vendo a tela do... vocês estavam vendo a tela do PDF aí, galera. Foi mal. Então, vamos lá. Options. Não tem nada a ver. Cara, não sei porque ele tá dando esse chabu. Se eu solto o meu manche, ele quer inclinar. Deixa eu fazer o seguinte. Não, volta aqui. Aqui, hands on autopilot double more limit while on ground. Pois é, cara. Ah, tá. Já sei outra coisa que eu tenho que corrigir. Esse botão do Trim Release, ele tem que ficar pressionado. Acho que ele não está pressionando. Vamos ver. Aí, ó. Aqui. Vamos ver se isso vai resolver. Fica aqui, cachorro. Não tá ajudando em nada. Galera, de novo esse helicóptero deixando a desejar, hein? Mas eu não consigo deixar ele centralizado. Porque, ó, se eu centralizar o ciclo, qual que vai acontecer? Ele quer ir pra direita e pro lado, ele tá girando pro lado esquerdo, sem necessidade. Vamos cortar aqui. Aí tinha que estar aqui, cara. Cortei o motor. Vamos ver.
ferramenta. Vamos ver. FCS failures tudo off, other failures tudo off, mind intense. É isso. Será que vai resolver? Foi isso, Denir, que você falou? A ferramenta é essa, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Vamos ver. Aqui tá tudo ok. Doors, lights. Bom, se for isso que tu falou, tá feito. Options, setup. Vamos testar, vamos ligar de novo, vai. Deixa eu desligar aqui. Vamos ligar as Prime. Que aqui a gente é insistente. Vamos desligar o Pitot. Beleza. Vamos ver. Vamos ligar o motor direito. Ok, 00. Idle. N1. TOT. E o torque. Start. Começou a girar o rotor. E vamos lá. Enquanto isso aqui, vamos carregar a nossa rota. Flight plan, catálogo. Daqui para Serra Whisky Juliette. Active. Ok. Beleza. Vamos ver se ele não vai dar louco. Olha, já começou a girar, cachorro. É, gente, não vai ter jeito. Ele tá com algum problema esse helicóptero. Olha isso. Pois é, Leonardo. Uma pena, porque tava tudo tranquilo, cara. Ó, Vamos tentar de novo, vai. A gente é insistente. Vamos lá. Vamos ligar o segundo motor. O torque já vai lá em cima. Como se já tivesse com o motor ligado. Vamos ligar aqui em cima tudo. Pitot 1 e 2. De colisão. Vamos ligar estrobo. Beleza. Vamos pro explain. Opa, explain talvez daria sucesso. Centraliza, rapaz. Ó, teste do autopilot, você clica uma vez, autopilot desconnect, ele liga 1 e 2, você apertar de novo o backup. Autopilot on, liga todos, tá? Autopilot off, faz nada, só desliga os modos superiores. Mano, veja as configurações de assistência e pilotagem do flight, mas estranho que não parece estar em idle. Cara, vamos ver, eu acho que não tem nada essa assistência. Se tiver, esse flight vai estar com os dias contados, tá tudo desligado. ICN Effects, Turbulent Effects, só isso. Aí ele quer ir pra direita. E outra, eu vou ele em background aqui offline várias vezes. É você vir fazer live, ele começa a se comportar assim. Vamos lá, vamos botar aqui a altitude de 1000 pés AGL, ok. RPM, agora a RPM não quer subir. Por quê? Por que que nossa RPM agora não quer subir? Idle flight. Idle flight. Agora nem a RPM quer subir. Bichou a aeronave.
RPM agora que é da increase. Tô falando, esse helicóptero agora quer girar. Te comporta aí. Por quê? Idle. Tá bugado, hein, galera? Tá bugado. Ai, ai, vamos ver. Vamos jogar um motor pra flight. Ele entra aí, mas não vai. Ah, agora decidiu ir. Não, não decidiu ir. Vamos ver. Decidiu é nada. Vamos desligar essas prime pump. Aqui em cima tudo ligado, tudo normal. Ele tá subindo bem devagarinho esse RPM. É, vamos botar esse H160, quem sabe ajuda. Oh. Vamos testar. Vou dar um end flight aqui. Vamos no 160. Que pintura que vocês querem? A pintura do Odenir, ó. H160 by Borba L5, ó. Personalizada, galera. Vou mostrar pra vocês. Vamos aqui em Airplane. Cliquei errado. H160, configure. Olha ele aí. Esse é o Delta Charlie Golf. A gente tem aqui o PCT, Pactual. Temos o Alpha X-Ray Mike. Temos o Oscar Fox Charlie. Temos o Oscar Fox Bravo e acho que o Juliette é o que vai vir. Vamos, uma pintura aqui, o Pactual. Vamos fazer um voo de Pactual. Então vamos lá, salvar. Vamos já colocar aqui na lagoa, né? Aqui, EFB, vamos colocar um pouquinho de combustível. 50% tá bom, esse helicóptero deve voar longe para essa rota. Vamos ver o... Então, aqui ó, Empty CG. Eu acho que é isso aqui, cara. Fuel, cargo. Vou colocar aqui. Vamos colocar, acho que é 100 libras. Tá bom, seats, tá bom. Load. Vamos lá, Eder, vamos lá. Vamos ver se isso vai ajudar. Ah, depois a gente faz esse load. Vamos no chão aqui. Olha lá, olha como ele carrega rápido. Já está aparecendo ali a aeronave. Já está carregando tudo. Às vezes eu acho essa leitura do 2024 mais rápida que do 2020. Mas depende muito da tua conexão de internet, né? Vamos ver se vai. Agora só porque eu elogiei, demorou um pouquinho. Vamos ver aqui. Boa, Dudu! O moleque tá curtindo, hein? Olha lá, vamos ver a pintura aqui da Pactual. Ready to fly, olha ela aí. Apresentando para vocês então a pintura do Banco Pactual. Em breve deve estar chegando no Brasil. Pelo menos que a gente viu aí na internet. Só tá bugado os passageiros ali, mas tudo bem. E onde é que eu vou? Tá todo mundo aí em bordo? Os caras roubaram meu lugar, hein? Ah, tem um piloto aqui. Vamos tirar esse piloto para não atrapalhar. Crew, sai daí. Bom, tá quase casa cheia. Vambora. Vambora que aqui é bruto. Vamos tirar esse coisa, eu não gosto muito. Beleza, então vamos lá.
Deixa eu ver uma coisa. Perfeito. Então, vamos ver se eu ainda lembro. A gente tem aqui o overhead. Vamos ligar a nossa bateria. Battery 1, Battery 2, Gen 1, Gen 2. Ok. Vamos ligar aqui RA, FMS. E deixa o load ali como tá. Começou um gongo. Quer dizer que a bateria está descarregando e o power up test está ok. Esse aqui já não está com os botões iguais, mas eu acredito que está configurado. Não vou nem dar ESC para não dar problema. Vamos ver se ele tem a rota aqui. Mensagem, menu, catálogo. E não tem. Que delícia. Vamos no visual. Será que ele tem pelo menos meus planos de voo aqui, cara? Não. User waypoint. Tem nenhum? Oxi. Achei que ele viu list. Tem nenhum. Não tem problema. Vamos fazer nosso voo aí. Então, a mesma coisa. O autopilot é igual. Parking brake tá on. Aqui tudo normal. Ok. Switch tudo normal. Radar tá desligado. Beleza. Vamos aqui. Payload. Payload tá alto, hein? Vamos botar aqui mais um pouco. Aqui, tá bom. Prev. Vamos lá, motor. Vamos dar a partida no motor esquerdo. Então vamos botar ele para idle. Vamos lá, start. TOT, começou a girar. Ok, high, low pressure. E agora o meu act. Aí. Então, starter, motor 1, dando ignição. Startup test, ó que tá ok. Tá fazendo, né, o startup Comprovado test. pro do Rio Sul, descida de 2 para 1.600 Eco Lima Alfa. Eco Lima Alpha, ó, tem helicóptero aí voando, deixa eu ver. Tá aqui perto da gente. 1 esquilo. Deixa eu ver se eu vejo ele. Olha lá ele, ó. Olha lá. Sobrevoando o Cristo, ó. Esquilão. Isso é o legal de voar online. Então, motor em idle. Esperar estabilizar os parâmetros. Enquanto isso, o HTOS, vamos deixar ele em on. Vou deixar no lado esquerdo do nosso motor. Vamos botar aqui o mapa. Vamos botar aqui o TOLS. Beleza. Emergency Chain Disconnect. Então vamos dar partida no motor esquerdo. Direito, né? Motor direito. Olha lá, N1 subindo, TOT. E torque ainda não subiu. Tá em start. Vamos verificar aqui. O emergência está desligado. Acho que é o botão lá atrás. Ó. Aí. Pronto. Então, startup test tá ok. E tá dando partida no motor direito. Ainda tá o gerador 2, ó, tá desligado. Concluiu. Idle, estabilizando o torque. A gente já pode vir aqui ligar nosso... Vamos ver se está igual os botões. Tá nada. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se o botão de trim tá funcionando. Vamos ver aqui. Tá nada. Eita, vamos ver se o ESC vai lascar tudo. Controls, joystick. Qual que tá aqui? Nenhum. Vamos ver. Aqui desliga o autopilot. Beleza. Vamos ter que configurar. Joystick. O que esse aqui faz? Toggle disengage autopilot hold clutch. Esse aqui deleta. Esse aqui autopilot off. Não. Rotor trim. Aqui
E aqui, galera, marca como repetition. Agora o autopilot. Bom. Qual que é o botão? Ok. E o off. Para baixo. Ok. Qual que é o outro botão que ele pede lá? Pilot on off, disengage autopilot, GTC auto hover. Auto hover, toggle auto hover, será que é esse? Não é nada. Aqui. Acho que é isso que eu preciso. Vamos lá. Então, beleza, beleza, beleza. Vamos ver se ele vai ligar aqui o autopilot. Ligou. E vamos ver se ele vai desacoplar. 1, 2. Perfeito. Isso que eu queria. Então vamos lá. Flight, flight. Fechou. Fechou. Aqui em cima tudo ligado. Ok, descer GPU. Rotação tá ok. Olha lá. Então beleza. Então, parking brake off. A gente está com a matrícula do Bravo Juliette Serra, né? Frequência aqui tá ok. Standby, vamos botar report. Ok. Vamos lá. Ordenação na Lagoa, o Bravo Juliette Serra vai iniciar o táxi decolagem, seguido via Rota Praia com destino a Angra dos Reis. Então beleza. Deixa eu resetar aqui a visão. Vamos tirar isso aqui, deixa eu só testar aqui. Train release. É isso aí que eu queria. Então vamos lá. Ok, NR High. Esse aqui tem o botão de NR High, né? Olha lá, NR High. Vamos tirar o Parking Brake. Tiramos, o trem está embaixo. Nose Wheel Lock. Vamos dar o Unlock. Tá lock? Não, tem que dar o Unlock. Dá um pouquinho de potência. Tiozão, não era pra te estar aí, tiozão. Vamos ver se vai ficar tranquilo. Beleza. Freio tá ok. Vamos ligar agora o Nose Wheel Lock. Park Brake vamos deixar off. Vamos entrar no hover. Aê. Nossa, é outra coisa, cara. Ó, com o force train pressionado, é bem tranquilo de voar ele. Vamos fazer o seguinte, vou mostrar para vocês agora um outro modo do autopilot que esse helicóptero tem. O D2 deveria ter, né, 145, mas não tá funcionando. E o D3 tem também. Então, vamos clicar aqui, ó. GTC. Não. Cadê o GTC Hover? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não sei se se o sistema desse aqui é o médio, deveria ser, né? Apertar 2 vezes. Deixa eu ver. Hover. Aí, ó. Tirei os controles, certo? Não estou mexendo em mais nada, ele entrou em modo hover. Nós vamos vir aqui agora, ó. A knowledge já está ok. Ó, height, né? Então se eu, por exemplo, vim aqui no CRHT, né? Controle de altura. Por exemplo, eu vou colocar aqui 20 pés. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Olha lá. 70 pés, certo? Ele vai seguir a altura para 70 pés mais ou menos, né? Acho que ele está seguindo no baro, em vez de seguir o radar altimetro, mas tudo bem. Aí,
O botão Go Around, eu acho que eu não configurei. Putz, vou ter que pousar esse helicóptero, senão ele vai bugar. Mas olha como ele fica estável. Deixa eu ver se o botão Go Around está configurado. Não tá. Bom, vamos pousar ele, né? Para não ter problema. Vamos lá. Vamos tocar aqui no chão. Olha como ele é fácil de voar, cara. Eu acredito que no real deve ser muito fácil também. Porque no virtual já está sendo tranquilo, no real vai ser mais ainda. Vamos lá. Tocar aqui. Ok, tocou. Vamos lá, go around. Se não bugar, vai dar certo. Então a gente tem aqui o throttle. Helicóptero, nossa, não queremos nada disso. Aqui, vamos botar aqui H 160. Ok, beleza. Aí, GA. Auto Toto Go Around, vamos lá. É isso que eu queria. Salvar. Vamos ver, agora tem que dar certo. Vamos tirar ele no pairado. Ok. Hover. Tirei os controles. E agora, meu galo, pelo que ele fala no manual, a gente vem aqui, seta Go Around uma vez. E ele não fez o que eu pedi. Não tem problema, deixa ele voar agora. Na próxima heliponto a gente vai testar. Go Around. Eu achei que era aqui. Pelo que ele falava, abriria um menu. Mas deixa ele arremeter. Vamos tirar aqui do Go Around. Vamos fazer a curva. Gear Up. Para fazer 2 modos de decolagem. Ele tem o modo... como é que fala? O modo Backup e Hover, né? O que vai decolar na vertical. A gente vai no manual, depois a gente vai ver o que eu errei aqui no procedimento. SVS. Vamos subir aqui para uns 1000 pés. Ok, vamos colocar aqui nossa altitude Acquire. 1000 pés AGL. Aí. Ok. Vou colocar aqui uns 100 nós. 110 nós. E vamos voar. Vamos ajustar o baro. 1015. Aí. Vamos botar aqui no copiloto também. Baro. 1015. Perfeito. Vamos lá, vamos na proa de Angra. Vamos levar os passageiros para Angra. Esse HPG é muito mercenário. Você não pode dividir aqui com outra pessoa. Pois é, Bruno, infelizmente. Opa, vamos colocar nossa razão aqui, ó. Cadê? VS, ó. Então, você estando aqui em modo VS, pessoal, que é esse lado aqui, o lado esquerdo, dá também para fazer por aqui. Como eu não configurei no meu coletivo, olha lá, ele vai buscar 500 pés, vai dar potência sozinho e vai buscar a altitude que a gente selecionou. Vamos ver aqui. Coordenação livre no 456, livro eixo da 10 em Cabo Frio, Things, vai heading, informar livrando ambiente, na perna do vento da 10 no 456. head, emergência armed. Vamos ligar nosso radar aqui. Aí, vamos ligar aqui também. Weather. Deixa eu ver aqui. Não ligou? Aí. Agora ligou. Então beleza, vamos voar aqui. Estamos já através da Pedra da Gávea. Vou manter aqui mais ou menos a proa lá do Ponta do Recreio, né? Vamos ver qual é o nome lá do waypoint. Rota ultraleve lá para através de Cabritos. E aí a gente segue visual
via litoral, Ilha Rasa de Guaratiba. Vamos botar aqui na ré, mais ou menos na posição pontal. A gente vai voar. Então vamos acelerar mais um pouco. Temos potência aí disponível. Vamos botar 120. Adoro H160. Não sei como é o AW. Cara, é mais ou menos isso. 456 livra na perna da 10, comprou pra Praia Seca mais 5 minutos. Esse é carioca. Gold no 456. Bravo Juliette Serra passou através da Barra da Tijuca, vai na proa de posição pontal, mantendo 1000 pés a GL via litoral. Então vamos seguir nossa rota. Ó, dá para colocar aqui pontal, ó. Vou mostrar para vocês como é que eu crio o waypoint. Pontal, detalhes, aqui no meu iPad. Então vamos lá. Vamos criar aqui, ó. Vou vir aqui em waypoint, create waypoint, pontal. Tá. Lembrando que todo waypoint são 5 letras, tá, pessoal? Então entra aqui, aí na coordenada, vamos lá, sul, 230530, 2305.50. É whisky 043, whisky 043, 28.50, 28.50. Dá enter, confirma ali, create, ok? A gente vem aqui, ó, dá um direct to, ó, set origem, vamos botar aqui Serra Bravo Juliette Romeo, enter, destino Serra Juliette, não, é Serra Whisky, né? Acho que é isso, Ilha dos Coqueiros, lá mesmo. The waypoint, ponta. Coordenação livre, o Papatango, meu Papachar. Ó, eu digitei POM, ele já apareceu. Nível 090, está certo? pelo super norte de Búzios. Vamos dar um direct to aqui já, ó. Mais 2 minutos para o cancelamento do pane FR, prossegue visual. Active lag. Beleza. Ele não entrou ainda, ó, porque está saindo de Jacarepaguá para Ponta. Se a gente vier aqui em direct to, ponta, active. Aí agora ele atualizou para a nossa posição, centralizou, a gente clica em couple. Agora ele vai voar direto ponta. Tá vendo? Agora o próximo waypoint vai ser grama. Grama. Vou botar aqui detalhes. Ó, deixa eu pegar o iPad na mão aqui que vai ser mais fácil. Então vamos lá. Vamos vir aqui de novo. Waypoint. Create waypoint. Digita grama. Enter. Coordenada sul. 230903. 230903. Whisky 43 4132. Opa. Peraí. É 043 4132 4132. Digitou, enter, confirma, create. Criou. A gente vem aqui na nossa rota, clica em ADD waypoint, grama. Já apareceu aqui, ó. Tá lá. Beleza? Então é assim que eu crio o waypoint. Ele já vai ficar no banco de dados desse helicóptero. E agora é só a gente curtir o nosso voo com esses passageiros. Meu Deus, tem até muçulmano ali. Ah não, boné. Achei que era aquelas roupas de muçulmano. Eu prefiro o AW para X-Plane 1000 vezes. Eu também, Leonardo, sou suspeito. Ele está muito mais gostoso de voar. Apesar que esse aqui, ó, é bonito, ó. O dronezinho. Cara, esse drone é legal de brincar. O meu FPS tá alto, cara. Tá 90 e poucos, quase 100.
Pena que tem esses passageiros bugados, tem que ver depois, alguma coisa que eu configurei errado lá, mas ó. Tá bonita a máquina. Aqui já dá pra acelerar mais, vamos botar uns 130 nós, tem potência. Acho que 140 também vai de boa. Vamos acelerar. Vamos ver se a gente sobe aqui pra 1000. Cadê? Subiu nada. Vou botar um vertical speed aqui. Quero que ele suba e crave em 1000. Vamos ver se eu consigo. Coordenação Rio, o TAN 3928, está no través de Lute, passou 6.000, descida. Inicia aí o RNP Foxtrot da 20 da esquerda, reporta no visual. Ó. 1000. Apertei errado, hein? Porra, queria cravar, vamos ver. Agora vai, vamos ver se eu cravo. 1000. Agora ficou. Então vamos botar lá a nossa Decision Height. Vamos colocar aqui 500 pés. Não, vamos botar 400 pés. E dá para acelerar mais um pouquinho. Vamos botar aqui uns 150 nós. O bicho é potente, hein? 150. HNR sai sozinho. Quem não sabe. Ó, piscou vermelho, deu o gongo. Exageramos? Não, tá bom, né? Foi só temporário. Pois é, Vertical Speed ele vai embora. Eu queria zerar no 1000. Cancela o plano IFR aos 5:09 da hora. Abandona o nível 090 em descida para o circuito de tráfego de Búzios, mantendo-se com referências de leste. Olha lá, estamos a 5 milhas de grama. Depois a gente vai curvar à direita e vai lá para... Aqui é a Restinga da Marambaia. Lá no fundo está a base aérea de Santa Cruz. Às vezes essa área aqui está ativa, então é proibido voar perto dela quando está ativa. Já a gente está chegando em Angra, estamos aqui com 1h40 de autonomia, tá bom? Vamos levar mais 1 minuto para grama e acho que mais um pouquinho para chegar no destino final. FMS aqui tá ok, vamos botar o Gmap. Weather não ativa aqui, não tem problema. Vou botar um mapa aqui, ó. E esse não entra o mapa. Então, tem coisas que a HPG fez legal para 145 e não fez para 160. A mesma coisa o contrário. Eu sei, Odenir, o que eu queria era arredondar, tá vendo? Porque se você, por exemplo, girar o Altitude Acquire aqui, ó. Olha lá, ele tá 1360, não tá 1350. Ele não fica com um múltiplo de 0 e de 5. Mas tá bom. Vou botar aqui, ó, 500 pés. Já já a gente desce para 500 lá perto de Angra. Agora eu queria ver como que eu faço. Opa, pera aí que eu acho que tá. Como que eu faço para fazer funcionar aquele decolagem automática? O 3928 na longa final tem visual da ponte para gerar a base visual da 20 esquerda. Algum clássico para decolar com Santo Mão? Vamos ver aqui. Acho que vocês estão vendo aí na tela, né? Collective, Configure Controls, Collective Axis. Passamos grama. Coordenação Rio do 3950 em G8, inicia RNP Fox, user esquerda, vai reportar em visual com. Aqui. For takeoff.
Takeoff Killer, hover, save pass, perform, altitude, nose down, aproximadamente, não é isso que eu queria. Ground ele pede, aqui ó, parking brake on, HNR on, DH e baro setting set, hover subformat FND page. Então é isso, galera. Eu vacilei, faltou mudar as configurações ali, mas a gente vai fazer lá na decolagem para retornar aqui para o nosso destino. Acho que isso aqui são aeronaves, deixa eu ver aqui. Tem um TAN e um CLV, um CRJ 700 e um Alpha 20 November. Bom, vamos lá. Mangaratiba tá aqui no fundo. Quem lembra aí da live do menino Ney? Rapaz, eu acho que dá para acelerar até mais um pouco esse helicóptero. Acho que a VNE dele ali é 168, mais ou menos. Vou botar um 5.5. Ele vai dar algum de transiente, vai retornar. Aí. Beleza, vamos deixar esse povo aqui todo lá. Isso aí, seu Denir. Livezinha que era de 145 virou de 160. Faz parte. Nem tudo funciona como a gente quer. Agora aqui é o seguinte, se nós fizermos a linha reta, nós vamos bater naquele morro. Então, a gente simplesmente vem aqui, ó, clica com o botão direito no heading. Ele vai mudar para heading. E aí eu consigo manualmente aqui no meu cíclico mudar pro, vamos botar aqui 290 só para evitar a montanha. E ele vai curvar. Vamos mudar aqui para vocês verem, ó. Botar aqui truck e FPS, tá? Então, como ele está em altitude, tá ok. Truck, ó, vou botar para a esquerda. Ele tem um losango em vez do triângulo aí no heading. Então ele vai buscar aquele truck ali, né? Aquele curso, né, que a gente colocar. Então vamos botar aqui, ó, 290. Mensagem. Beleza. Então, ó, pode ver aqui, o truck não é a mesma coisa que heading, né? Heading é para onde ele aponta e o truck eu acho que é o curso que ele voa. Então não vai ser igualzinho o heading, tá? Vai ter uma leve diferença. Mas para fins de voo vai ser mais ou menos a mesma coisa. 1h30 de autonomia, estamos aqui já a 10 minutinhos para pouso. Aqui a gente vai estar entrando na Baía de Angra, essa ilha aqui, quem não conhece, é a Ilha Grande. Marcelo Pimenta, bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo à live aí, não esquece de curtir, seguir o canal. Ontem fiz IFR Goiânia Brasília com aproximação LS, ó, essa é legal, hein? Dá pra gente treinar uns IFR, vamos ver pegar uma meteorologia cabulosa aqui no Brasil, aí a gente faz uma live voando instrumento aí nessas condições, vai ficar legal. Ok, tá no Copley, nós estamos aqui passando já pela, como é que é o nome aqui? Boto Cinza, Marinha, Boto Cinza, área de proteção ambiental, Marinha, Boto Cinza ali, então não vai andar de barco e pescar ali que a Marinha vai te pegar. Vamos mudar aqui para heading. Aí, heading. Beleza. Tem um tráfego aqui, ó, passando. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não é nada. Acho que aqui não é tráfego. Essas bolinhas ele pede. Então ele ponto ali. Vamos lá, vamos pousar em Angra. Deixar os passageiros e retornar. Rapaz, tá sobrando potência. Vou meter o 60 aqui, ó. Vamos acelerar mais um pouco. Tá com 6,5 de FLI. Olha lá. 160. Vamos pegar uma aguinha. Manda aí, galera. O que vocês têm de dúvida? O que vocês gostariam de assistir nas próximas lives? Dúvidas de voo de helicóptero? Alguma dúvida referente aos simuladores? Como voar? Como configurar? Ó, vamos curvar mais à direita aqui. A gente já livrou a montanha.
vocês gostam da live com traquear, deixa eu baixar só mais um pouco isso aqui que fica... Aí, ó. Aí. Vocês gostam quando eu uso o traquear ou prefere que eu não use? O vento. Então, quando a gente tem o vento de pro, Denir, geralmente a velocidade indicada ela aumenta. Então, parece que você tem menos potência requerida por uma velocidade indicada maior. Quando a gente tem o vento de cauda, geralmente você tem uma velocidade indicada menor. Agora, esse helicóptero, rapaz, ele está com vento de cauda, mais ou menos uns 15 nós, e ainda assim está dando 160 com 6,5 de FLE e 98 de RPM. É bruto demais. Uma coisa que me assustou quando eu comecei a voar um 145 e um 160 é que ele não fica com 100% de RPM, né? Quem é piloto real aí, me acompanha as lives e não conhece, em rota ele fica na média de 98. Quando você começa a reduzir para pousar, aí ele aumenta para 100, 102, às vezes 103, então é totalmente diferente do que a gente está acostumado em outros helicópteros, que geralmente é 100% de RPM, né? No caso do Granil, você aumenta para 102 só para operação de pouso e decolagem, mas geralmente em rota é 100%. Então, negócio diferente, não estava acostumado com isso. Achei legal. Vamos aqui dar um valid, return. Agora aqui, ó, a gente tem que vir aqui nesse SCT em Rover, ó. Opa. Acho que é isso, Rover. É isso? Rover, acho que é esse submodo aí. Pois é, então depende também do peso, viu, Denir? Quando tá mais pesado, aí ele também vai ficar mais complicado de chegar na velocidade, então tudo vai depender. Depende do peso, depende do vento, às vezes também da temperatura, densidade, tem um monte de fatores aí que influenciam na operação do helicóptero. Vamos tirar aqui dessa tela. Seria legal se desse para ver um vídeo aqui, botar um videozinho enquanto o cara vai voando, né? Principalmente mais nas rotas longas. Metar, web, Ival WebEye, ó. Ih, rapaz, dá pra ver aqui? Vamos ver se ele carrega. Não sei, acho que não carregou. Fala Júnior Osvaldo, boa tarde. Seja bem-vindo aí à nossa live. Estamos aqui voando o H160 online na Ival. Engraçado, não tinha ninguém. Olha, o pessoal tá esquisito. Acho que alguma coisa no arquivo que eu criei da pintura não carregou certo. Pelo menos o copiloto tá aí. Então, estamos chegando aqui. Vamos descer já para uns 500 pés. Vamos dar uma altitude aquária aqui. Ok, já desceu 500 pés. Ó, pode ver que a gente vai chegar aqui pelo Porto de Angra. Vamos contornar para pousar ali na ilha. Só temos que tomar cuidado que a pista de Angra está aqui, então se tiver alguma aeronave na final, a gente tem que ficar atento, tá pessoal? Então estamos aqui mais ou menos no setor norte da Ilha Grande. Coordenação em Angra, o Bravo Juliette Serra, helicóptero, livra 1000 para 500 pés, está agora cruzando o início da Bahia ao norte de Ilha Grande, ingressa em Angra para pouso em Serra Whisky Juliette. Alguma aeronave em Angra para coordenar? Não. Beleza, vamos lá para pouso. Lembrando que lá nós vamos... Opa, será que vai 500 pés? Não pega ali. Não, já está nivelando. Perfeito. Então, ó, 400 pés de Decision Height. Pode ver que esse terreno aqui vai ter um pouquinho mais de 100 pés. Vocês vão ver que vai dar o gongo aqui de Decision Height. Quer ver? Olha lá. Decision Height.
Um rasante aqui nessa comunidade, que nem sei o que é isso, parece barril da Petrobras, só que tá com casinha no lugar. Talvez até era uma área proibida de sobrevoo. Vamos lá, estamos chegando em Angra. Eu não conheço nada aqui, a não ser o centrinho ali de Angra. Uma vez eu fiquei hospedado lá. É pouco que a gente vai para o Rio de Janeiro. Pelo contrário, tem uns amigos que todo fim de semana vão para lá. Outro dia o Gabriel estava voando com o H160 e não conseguia passar de 80. É, rapaz, aí tem coisa errada. Tem que cuidar, Aldenir, porque esse peso de balanceamento aqui do EFB dele é muito sensível. Então, às vezes pode acontecer de você colocar ali uns % a mais e ele ultrapassa o peso dele. Eu nem lembro quanto que é o peso máximo de decolagem dele, mas o meu está com 4.560 quilos mais ou menos. Tem que cuidar, às vezes é... E outra, estão dizendo nos grupos aí no Discord, no fórum, né, sobre HPG, que no Flight 2024, tanto o 145 quanto o 160, eles não têm a mesma potência que no 2020. Ou seja, eles estão mais limitados em potência do que os outros dois, tá? Então, pode ser que tenha alguma divergência aí. Vamos já aproveitar aqui, menu, invert. Vamos inverter o nosso plano de voo. Beleza, vamos deixar aqui. Daqui a pouco a gente pousa lá e segue viagem de volta. Então vamos reduzir a velocidade. Vamos botar aqui, opa. Vamos botar aqui um 100 nós. Beleza. Apesar que depois aqui com 120 para frente eu vou já voar na mão. Tá embalado, né? 160 nós. Vamos chegando. Então aqui o que acontece? Quando eu quiser desacoplar, eu posso vir aqui no meu botão que eu configurei, Autopilot Off. Ele vai sair os 3 modos, vai piscar o verde ali dizendo que os modos superiores estão desligados. Então que eu posso assumir o controle, né? Vamos dar mais um pouquinho de power, estamos chegando ali, ó. Vamos lá então. Vamos dar um gear down antes, para não dar um over. Ó, gear down, nós vamos pousar em heliponto, vamos botar o parking brake, nose wheel lock. Cara, aproximação de ILS, ô Denir, depende do que você quer fazer. Deixa eu desacoplar aqui, ó. Autopilot off. Beleza. Quando você faz a aproximação, cara, o ideal é você estar numa velocidade tranquila, baixar o trem de pouso. Então, é muito particular. Só que, por exemplo, Congonhas, o controle manda você vir no máximo que você puder de velocidade. Então, por exemplo, no Augusta a gente consegue manter aí uma descida de 150 nós, né? Que aí você tem uma gordura caso você pegue algum vento, alguma coisa, para não extrapolar os 168 nós de VNE dele. Então varia muito do helicóptero, da pessoa, de como quer fazer. O legal é você ingressar na final, se não tiver pressa do controle nem nada, com em torno de 110 por aí, que aí você baixa o trem de pouso, o helicóptero se comporta bem estável, e aí evita de você ter qualquer susto, entendeu? Vou dar um zoom aqui, essa ilha aqui é à direita. Vamos ver se tem o helipad ali. O helicóptero é bem estável, né? Aí, ó. Vamos ver o heliponto. Será que tem? Tá lá dentro da árvore, ó. Pelo menos eu acho que é aí. Vamos ver se não tá do outro lado, né? Não tem o heliponto. Vamos para outro ponto de pouso. Seria aqui no meio o heliponto, ó. Aí, Bruna, mais um heliponto legal para você fazer. Tem um monte de heliponto nessas ilhas aqui. Acho que aqui na frente tem também um. Tem um que eu pousei na frente aqui bem perto da pista de Angra. A pista tá lá. Vamos ver se tem ele aqui. Esse aqui não tem, ou tem? Nem
heliponto mas tem uma casa ali, hein? Enfim, vamos lá ver. Acho que foi mais pra esquerda que eu pousei da outra vez. Tem até uma foto do helicóptero na internet aí. Vamos ver, acho que é ali na frente. Tanta ilha aqui, rapaz. O Éder falou aí que pousou numa pracinha da ilha. É. Lugar pra pousar aqui em Angra, no real, é. Ó, tem um heliponto aqui, ó. Tá ele. Ali, ó, vamos pousar ali. Já pousei nesse heliponto aqui, hein, galera. Uma propriedade particular aqui em Angra. Olha ela aí, bem igualzinha. Diz que nesse círculo ali da direita, ó, tem um tubarão ali dentro. Eu não pago pra ver, né? Vamos lá, vamos reduzir velocidade. 80 nós, tá alto. Coordenação na livre em Angra dos Reis, muito boa. O Papá Serra Victor Bravo Papá está acionado no pátio 1. Número 9 para coordenação imediata. Agora não dá pra coordenar, tô procedimento de pouso. Ok. O Papá Serra Bravo Juliette Serra confia o Victor Bravo Papá. Bravo Juliette Serra na escuta, na curta final, já vai reportar. Hoje o Victor Bravo Papá vai aguardar no pátio 1. Bom, isso é uma coisa que, se eu não coordenei é porque eu não vou pousar lá no aeroporto, mas tudo bem, vamos lá. Pousar aqui. No real tem um muro aqui na frente, né, uma subida é uma ilha alta, então esse heliponto na verdade ele é mais escondido, porque tem muitas árvores em volta aqui na frente e na direita. Ok, vamos pousar. Solo. O Bravo Juliette Serra pousou na ilha próxima à final de Angra. Vai reportar quando pronto para decolagem. Ok. Vou colocar aqui em idle. Quem copiado pelo Victor Bravo Papá, o Victor Bravo Papá vai iniciar táxi até a cabeça ao ponto espera da 28. Vai reportar ingresso na pista. Hi. Idle. Vamos desembarcar nossos passageiros. Desce todo mundo. Abrir a porta para eles, né? Opa, vamos tirar uma foto legal aqui. Cadê o helicóptero? Sumiu. Tá aqui. Ah, que fotinho legal. Perfeito. Então agora nós vamos retornar. Coração em Angra, o Bravo Juliette Papá vai iniciar a decolagem próximo à Praia da Ribeira, em Angra. Vai seguir via litoral 500 pés até o norte de Ilha Grande. Ok, flight. HNR. Vamos colocar aqui o altitude Aquari 1100. Pode prosseguir, comando. Eu vou esperar ainda mais um pouco aqui. Afirmativo, Victor Bravo Papá, então vai alinhar a decolagem. Deixa o avião decolar, fechar a porta. Vai realizar o procedimento RNP IBDA 1 no Alpha, o Victor Bravo Papá em Angra. Ó. Então estamos aqui em modo hover, takeoff. Vamos colocar aqui helipad. É isso. Helipad. Ok.
Decision Eu só agradecer e papai height. quebrar papai que o relógio rolagem vai reportar fora solo. Vamos colocar aqui, ó, 120 pés. Decision altitude. Vamos colocar também 120, estamos no litoral. E será que o GTC aqui funciona? Funciona. Vou botar aqui 120 e altitude a 40.000. Acho que o cara já decolou. Vamos ver aqui. Acho que já, né? Cadê? Ou não, né? Não vi ele. Bom, então vamos lá. Ô Verônica, bem-vinda à live. A minha copilota aqui, ó. Essa história do tubarão é antiga. Pô, então, cara, eu fui lá, fiquei na dúvida, né? Não vou mexer, porque não sei se é verdade. Vamos lá, vamos iniciar então a decolagem. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Ok. Vamos girar aqui para a esquerda. Cuidando da cauda. Aê. Ok. Estabilizado. Um pouquinho deslocamento para trás. Vai lá. Começou. Vai para 120. Não era o que eu queria. Acho que porque eu botei o height, né? Vamos baixar o height. Vamos lá, vamos descer. Vamos descer. Um mínimo de 3 pés, né? Então, deixa ele descer primeiro. Vamos lá. Na coordenação do Rio de Janeiro, o November 100 tem descida Asala 1 Alfa para a 20 esquerda, o November 1001. Então, beleza. Vamos ver o que a gente fez errado aqui. Voo no 032 para o Rio de Janeiro, cruzando 180 para o 060, assalo no Alfa, Foxtrot 2 à Ok, esquerda. take off. Ele pede. TDP. TDP, beleza. Vamos colocar aqui nossa TDP 120. TDP 120. Ok. Aceitou. Vamos dar um go around. E não aconteceu nada. Eu devo estar fazendo algo muito errado. Ele pede. Vamos ver aqui. Rove subformat.
Takeoff mode FNP, select rear takeoff or vertical takeoff. Takeoff TDP, select. Ok, a gente selecionou ali, ó, 120. Ok, 120. Ground fair. Hover IGE 6 pés, into the wind, perform. Autopilot GTC press twice. Então beleza, vamos lá. Pressionando, não acontece nada. Aê. Não aconteceu nada. Acho que eu tenho que selecionar aqui. E aí. Hover. Vamos ver, tentar de novo. Ok. Pad 120. Cara, ele não vai. Rate e hover. Press engage procedure. Então. Vamos colocar aqui, ó. 9 pés. Rate, beleza. Então, pelo que ele fala, tem que estar rate e hover, certo? Ele pede takeoff. Vamos dar um go around. Ah, moleque. Agora ele foi. Vamos ver, tem que ir até o TDP 120 e aí ganha velocidade. Olha lá. O que está acontecendo aqui? Ó? Ele está simulando um backup takeoff, apesar que eu saí um pouquinho do spot. Se caso der monomotor, ó, vamos dar um monomotor aqui. Ele vai voltar lá para o heliponto. Ó. Rejected. Isso que eu queria fazer, papai. Olha que top. Só como eu não estou nele ponto, ele vai pousar do lado errado. Vamos botar ele ali certinho. Vamos pousar ele aqui no ponto. Aí, ó. Cara, com um motor ele ainda aguenta aqui paulado, ó. Tranquilo. Muito suave esse helicóptero. Apesar que tá leve agora, né? Vamos pousar aqui. Beleza. Vamos dar um flight. Estabilizou o segundo motor. Beleza. Então vamos lá de novo. Ele pede TDP 120. Então vamos lá. Ó, vamos entrar no hover. Aí, tá ok. Hover height, certo? 15 pés, já entrou a altitude que nós estávamos. Vamos dar um go around, já está setado ele pede. E agora vamos deixar ele fazer a decolagem, ó. Ele está dando potência e vai gradativamente ir para trás, ó. É o reward takeoff, né? Que seria o backup takeoff. Então, vamos lá. O heliponto tá ali. Agora sim, rapaz. Que nem a gente viu, eu acho que foi o Denir, né, o Denir? Você que mandou um vídeo. Ele... tá lá o raio, ó. Ele decola com 145 lá da HBR e faz o procedimento, ó. Está 120, agora ele vai dar o go around, ó. 120. TDP, na verdade o TDP ele está um pouquinho mais acima, então ele vai subir mais. Importante ele cumprir, certo? Vamos soltar o parking brake. Já não tem mais perigo. TDP está chegando aqui, ó. Ele está variando com baro, né, o TDP. Então não tem problema. Vai arremeter já já. A hora que ele arremeter, vai ver aqui ele arremetendo. Ele iniciando a decolagem. O voo para frente, né? Na coordenação do Rio de Janeiro, o November 1001 está a 5 milhas do RJ3. Ou será que eu tenho que apertar o ground round? Vamos apertar o ground round.
para aguardar o pouso das aeronaves aí. Deixa ele decolar. Acho que era esse, deixa eu ver. O 1001. If engine aircraft if engine fail at the TDP ground round press. Ah, eu tenho que pressionar, ó que burro. At VI NI high off. Então, vamos ver, ó. Buscou, saiu, perfeito. Gear up. Coordenação em Angra, o Bravo Juliette Serra, decolado de heliponto próximo à pista de Angra, vai seguir visual 1000 pés, destino Jacarepaguá. Então, vamos lá, vamos, caramba, o mouse agarrou aqui, vamos lá. Vou nivelar aqui na mão. Aí, altitude. Agora vamos acelerar. Então, uma coisa que eu acho engraçado, né, no 60 aqui no 145 é que no autopilot do Granil você seta a velocidade, pode setar a potência que for. Ele vai limitar você no torque, né, por exemplo. Então, se você estabelecer o máximo de torque, ele vai te limitar e não vai deixar você voar com aquele torque. Entendeu? Então, eu acho que às vezes aqui acontece diferente. Ele extrapola sem decência nenhuma e não retorna. Então, se você não baixar a potência, ele vai ficar extrapolando. Vamos botar aqui 160 nós. Beleza. Aqui ainda não livramos o morro. Estamos 1000 pés, 1000 e pouquinho. Vamos colocar aqui 1000 pés para a gente descer depois. Beleza. E vamos embora. Vamos tirar esse iPad daqui. Vamos voltar para o modo HSI. E aqui a gente já pode curvar à esquerda. Beleza. Estamos em rota. Aí, nosso transponder Gol no 032, tá passando on. na sala, sala no Alfa, RNP, Foxtrot 20 esquerda do bom. E é isso aí, agora é só nós retornar. Vai ter uma montanha aqui à esquerda, será que vai passar perto? Vai. Então vamos evitar, vamos sobrepor os comandos. Aí, ó, você aperta o... como é que é o nome? O Force Train. E você vai sobrepor. Largou, ele vai retornar para o autopilot nos modos que estava. Tá? Vamos descer aqui para 1000. Beleza, vamos dar um direct to pro destino. Para grama. Active. Beleza. Ainda vai passar ali, então não vamos voar direto, vamos manter em heading. Ô Leonardo, será que tem tubarão, cara? Eu não sou corajoso não de saltar na água para ver, mas deve ter. Maicon, eu nem tô voando, mano. Mas não tem como chegar de helicóptero. Quando for no religioso, quem sabe. Laranjeiras, Bruna. Pô, Laranjeiras eu tenho. Vamos fazer na próxima live lá, hein? Próxima live a gente faz um voo de Minas para Laranjeiras. Trazer o pessoal, pernoita em Laranjeiras e depois segue viagem. O que você acha? Podemos fazer uma live aí. Vamos ver se o 145 volta a funcionar e aí a gente faz. Ô Denir, as mensagens foram retratadas. O YouTube ele tem umas coisas aí que ele corrige as mensagens, cara. Eu nunca sei se é alguma coisa que eu tenho que configurar ou o que, mas parece aqui pra mim que foi retratada a mensagem. Deixar para copilota pilotar. Vamos desligar o nose lock. O que mais que a gente tem que fuçar aqui? ACAS, muted, wiper, float. Tem muita coisa. Anticolisão, position, ambiente. Eita soluço. Vamos tirar um zoom out aqui. Aqui também. Bom, vamos lá então para o nosso GPS. Lá na frente, deixa eu ver a rota aqui que nós vamos ter que seguir.
Depois de ponta, grama, através de pontal. Então vamos criar esse waypoint aí. Já viu o H160 de perto? Já, cara, tirar uma foto do lado dele. Tirar uma foto do ladinho do bicho. É grande. Cockpit alto, largo, negócio diferente. Pra quem não tá acostumado, é maneiro. Cara, por que tá alto esse brilho aqui? Será que é aqui? Não, aqui é volume. Create waypoint através de ponta. Enter. Vamos botar lá sul 2302 82 whisky 04 32778. Enter. Create. Depois nós vamos voar para Olímpico, que é ingresso lá, né? Deixa eu ver aqui. Então, vamos botar aqui Olímpico. Na coordenação do São Simão, November 1001, está a 3 milhas de Azalu. Tinha um instrutor na escola. NP Foxtrot, Quando eu fiz o Aeroclube piloto comercial, November 1001. o cara tinha uma voz assim, falava grosso, mas era um cara muito engraçado. Professor, ele era torre lá de Jundiaí. Quem tá na live aí, fez aula, vai saber quem é. Create. Juliette Tango Romeo. Ok, Olimpo. Rio Design. Cadê? Rio D. Rio D. Enter. Sul 20. 30000. Whisky 043 2313 2313. Enter. Create. Beleza. A gente vem aqui no nosso flight plan, grama, ponta. Depois de ponta, nem ponta vai ser através. Olha lá, já deu. Uma letra você digita, ele já entrou. Vamos remover esse aqui. Remove. Eita, meu traquear bugou, voltou. DD, Olimpo, e por último, Rio. O que acontece? Quando você digita uma letra, ele já pega o waypoint mais próximo, seja um user ou não, tá? Então, é por isso que é rápido ali para você inserir depois que insere. Então, beleza. Vamos seguir aqui nossa rota. Vamos ver aqui o vídeo que o Dudu mandou, o filho dele lá assistindo nossa live. O que é isso aí, Cocó? Vamos lá. Fala José Marcos, meu amigo Marcão, colar na sua live também. Bem-vindo, mano. E aprendendo tudo que for possível. Bom voo, boa. Estamos retornando aqui de Angra, fazendo a rota do Tubarão. Aquela que ninguém gosta de voar. E vamos que vamos. Dando uma passada aqui no WhatsApp, ver se não tem nenhuma outra mensagem. E vamos lá. Vamos dar aqui agora um Direct to. Será que o Direct to já vai atualizar legal? Clica aqui, ó, Direct to. Ele já tá ali com... Tá nada. Cadê? Ó, grama. Direct to. Active. Ué. Não, é pra ele vir aqui, ó. Aí, grama, active. Agora atualizou.
Vamos lá, tá meio esbranquiçado, ó. Agora voltou. Então, beleza, Direct Para a to, coordenação vamos do clicar em Santos Dumont, Couple. November 1001 está a 5 milhas do RJ 031, número 2 Acelera. para o pouso no Santos Dumont, o 1001. Beleza, vamos lá, proa de grama, ou grama, né? Grama. Tá lá o nosso waypoint. Dele a gente vai através de Pontal, Olímpia e ingresso para pouso no circuito de Jacarepaguá. Vamos abrir aqui a carta de Jacarepaguá, ó. Deixa eu abrir aqui primeiramente no meu, que deve estar mais rápido. Plate, Airport, Jacarepaguá, Serra Brava, Juliette, Romeo. Jacarepaguá, visual, vamos ver aqui. De Olímpico, de Olímpico vai direto. Não. Entrance. Ixi, rapaz, essa carta de jacaré aqui eu vou te dizer, hein. Cat Alpha, Cat C, aeronaves, helicópteros, 700 pés. Então, vamos colocar aqui já 700 pés. Aí. Informações adicionais no verso. Cadê o verso dessa carta? Aqui. Seguido de tráfego somente setor leste. VFR helicóptero, teto mínimo 700. Helicópteros. Helicóptero monomotor, seguro de tráfego somente via avenida. Helicóptero bimotor. Arrival runway 21. Qual que é o vento lá, hein? Vamos ver o vento aqui na pista 21. Ponto Metar, Serra Brava, Juliette e Romeo. Então, o Metar de Jacarepaguá, das 19 Zulu. Vento de 120 com 12 nós, visibilidade maior que 10 km, espaços a 3.000, 34 graus, 22 graus do ponto de orvalho e 1014. Já vamos vir aqui no nosso baro e corrigir aqui. 1014. Não. 1014. Ok. Vamos baixar um pouquinho essa velocidade para 160, que ele já está pitando aí. Beleza. Na coordenação do Santos Dumont, o November 1001 está ingressando na final, está aguardando a pista livre, o November 1001. Tá com ventinho de proa, 12 nós, 15 nós de proa. Pista 1, vamos ver lá. Arrival pista 1, perda do vento de 1.500 pés de altitude, entrar nas posições praia e península, quando o teto for igual ou superior a 1.500. Perna base no mínimo 700 pés e cruzar a posição Abelardo na altitude recomendada de 700. Vixe, então vamos ter que corrigir aí, galera. Vamos corrigir aí, que o controle vai chiar se nós fizer errado. Então, de Olímpico, nós vamos na proa de onde? Cadê esse ponto que ele falou aí? 1.500 pés. Vamos fazer o seguinte, vamos manter aqui heading. Vamos jogar aqui para 1.500. Aí, vamos subir, deixa ele subir. Perna do vento. Entre as posições praia e península. Cadê a praia? Pontal, Tiju, Panel. Cara, aqui não tem. Vamos ver se tem, né? Aqui. Praia. Então vamos lá, vamos criar aqui posição praia. Eu tinha dito que para decolar de automático teria que habilitar o NR High no overhead. Ah, sim. Eu esqueci, foi mal, Dernier. Eu acho que a culpa é eu não ter listo o checklist. No 145 eu tava afiado, agora aqui, putz. Vamos lá, vamos criar então aqui. Posição praia. Praia. Sul 2300. Cadê? Pera que bugou a visão. Aí. 2300. Cadê a praia aqui, hein? Vamos ver aqui.
Nem tenho. Deixa eu ver se eu consigo fazer um migué. Jacarepaguá. Procedure. Approach visual. Haha. Vamos colocar ele. Plates. Map. Haha. Agora eu consigo pegar aqui. Então vamos lá. Entrada praia. Cadê a praia? Praia. Praça. Barra. Praia. Aí, ó. Eita. Direct to copy. Pô, esse meu coisa não mostra no formato que eu quero. Settings. Cadê o formato de coordenada? Preferences. Units. Coordinates. Aqui, ó. Agora sim. Então, beleza. Coordinates. Aí, praia. Então, 61. Whisky. 0. 4321. 4321. 12. Enter. Create. Create. Muito bueno. Depois nós temos Península. Cadê Península? Tá aqui. Península. Vamos criar aqui. Penin. Penin. Enter. Sul. 2259 30. Whisky 0432104. Enter, create. Depois qual é outro ponto que ele manda nós voar lá? Península, quando o teto for igual ao superior, perna base no mínimo 700 pés, cruzar posição Abelardo. Cara, cadê Abelardo? Abelardo, 700 pés. Então vamos lá. A, B, lá. Sul. 225838. Whisky 0432228. Create. Ok. Agora vamos inserir tudo aqui, ó. Então no Flight Plan, através de Pontal Olimpo, vamos remover esse aqui. Remove. Ok. E aí vamos agora inserir a posição praia. De praia nós vamos para, como é que é o nome daquilo lá? Península, Penin e Abelardo. Abela. Perfeito. É isso. Então vamos ver aqui. Beleza, vamos dar um direct aqui para próximo ponto. Já estamos a 1500. Então vamos lá, direct to. Não. Aqui. Direct to. Activate. Beleza, Coplay, já tá Coplay. Tá nada. Aí. Beleza. Deixa eu ajeitar aqui na cadeira. A cadeira já tá doendo. Vou ajeitar minha visão. Ok. Vambora. Coordenação Jacarepaguá. Bravo Juliette Serra passou grama. Vai na proa do través de Pontal. Tá a 1500 pés. Perfeito. Olha que pôr do sol aí, ó. E offshore, galera.
saudades das operações offshore? Vamos fazer uma operação offshore com H225. Faz tempo que eu não voo ele. Vamos fazer uma operação offshore. Eu vou fazer a pintura da Omni. Não lembro mais quem opera ele, acho que é a CHC. E vamos operar aí fazendo plataforma. Eu tenho que ver quais são as plataformas que tem aqui no Flight. Ver se eu consigo de repente posicionar, né, as plataformas. Fazer que nem eu fiz para o X-Plane. Quem ainda não tem aí as plataformas do X-Plane. Eu fiz, cara, sem brincadeira, umas 400 plataformas do Brasil inteiro aí, ó. Toda a lista de plataformas que tinha disponível eu fiz. Então, quem voa X-Plane, curte fazer voo de plataforma com a W139, com o EC-130, 135, né, perdão, 145, tem todas as plataformas aí, desde o litoral sul do Brasil até o litoral norte do Brasil. Aqui Jacarepaguá, lá para mar adentro, é extremamente cheio de plataformas. Então, se você quiser simular, entra em contato aí, manda mensagem para mim ou entra no WhatsApp aí da Helicim ou no Discord da Helicim e vem se divertir aí voando plataforma, beleza, pessoal? Então a gente está aí, ó, ajustado 1014, aqui tá ok, vamos baixar nossa altitude aquário para 700 pés, pronto. Então até Península nós vamos estar 1500, depois vamos descer para 700 pés. Nacional Livre Galeão Emirates 248, tá ingressando na RNP Zulu da 195, passando pelo Victor. Vamos ligar nossa luz de pouso. 001, informa na final, após curta final, o Emirates 248. Pilot. Acho que é isso. Deixa eu ver se ligou. Não ligou nada. Searchlight. Não sei onde é que liga essa luz de pouso. Não tem problema. Ainda tá de dia. Aumentar a circulação aqui, né? Rio. Botar 18 graus. Vamos aumentar a ventilação lá para os passageiros. Alto. No iPad. Pô, no iPad. Eu não gosto muito de ligar essas coisas via iPad, cara. Eu gosto de clicar. Clicar lá no negócio. Vamos ver. Crew. Não é aqui. É aqui, né? Lights. Fenestron. Strobo. Land. Beleza. Estamos chegando aí através. Por que ele está deslocado para a direita? Aí, luz de pouso. O azul 9018 está na perna base da 195 do Galeão. Vou baixar aqui uns 135 nós. Emirates 130. 248 com Galeão, longa final da 195. E o Bravo Juliette Serra através do Recreio. Vai para aproximar a posição através de Pontal Pro de Olímpia para ingresso circuito de tráfego Jacarepaguá. Alguma aeronave para coordenar? Pro comandante do Azul, confio RMT sim. Bom. Agradeço, comandante. Vamos lá, Olímpio. 700 já está setado aqui, 140, 130. Fechar o trem de pouso, vamos pousar na pista, então parking break off, nose wheel lock. E quando a gente reduzir ali abaixo de 100, vamos ligar o HNR. Já está anoitecendo. Vamos ligar aqui. Puxa a na cauda direita na Yankee 2. Position light está ligado. Vamos botar a anticolisão vermelha, tá ok. Deixa eu ver se está ligado. Tá ligado. O azul 908 está na curta final da pista 195 do Galeão e reportar a pista livre. Pois é, irmão. Tinha tanta coisa que a HPG tinha que arrumar.
Uma pena. Vamos colocar aqui 1014. Beleza, before land checklist complete. Vamos agora só respeitar as altitudes. Lembrando que aqui, ó, de praia para península a gente tem que passar mais um pouco até através de Abelardo e aí sim a gente gira para pouso, ok? Esse circuito de tráfego aqui para bimotor ele é mais ou menos feito para operação offshore. Muita aeronave operando Vai offshore curvar à nessa esquerda região. pro dizer da aproximação perdida ao 214. Vamos lá. Bruno, se estiver ainda na live aí, ó, dá pra fazer muitos cenários legais, hein? Eu vou te passar umas fotos aí de uns helipontos bacana. Aquele de Ilhabela, o Marum, dá pra dar uma melhorada, hein? Acho que eu ainda tenho fotos e vídeos lá aproximando lá. Ficaria mais real ainda. O Bravo Jet Serra Vertical de Olímpia, ingresso circuito, vai na Pro de Praia, para Jacarepaguá, 1500 pés. Alguma aeronave para coordenar? Ninguém. Vamos dar um zoom aqui. Não deu? Não. Range. Aí. Beleza. Aqui a gente solicitaria a torre, obviamente, ali em Olímpia, autorização para cruzamento, né, da pista. Você não pode cruzar sem autorização dela. Cabo Frio, show, hein? Eu achei que eu tinha adquirido o Jacarepaguá, cara, mas o meu tá o default pro 2020. Só que eu não sei porque não tem acesso, né, a Marketplace agora sem o 2020, então dificulta. Cruza Litoral 2000, Península 1500, Abelardo 750 ou 500, não lembro. Ah, tá vendo? Você demorou para aparecer, meu galo. Cruzei 1500, tá bom. Vamos na mão então. Cadê? Vamos mudar aqui para Heading. Vamos desacoplar agora. Vamos manter 1500 então. Respeitar as altitudes. Para a coordenação em Santos Dumont é o SAN 3345, na final da 20 esquerda. Já abaixado para baixo. Aí. Beleza. Um pouquinho baixo, né? Tem que subir para 1500. Livrou a pista 15 do Galeão na F. Beleza, através de Península aí vamos descer para 700. Preparar para o pouso. Através de aeroposição. Passou Península, vai curvar à esquerda para o pouso pista 21 em Jacarepaguá. O Bravo Jet Serra. Vamos curvar para Abelardo agora. Coordenação Galeão, o Emirates 248 vai ingressar, vai virar à esquerda pro 060 para retomar a aproximação NP Zulu da 195, informa novamente no final. Ok, jando base para final. Cruza 1000 pés, vamos dar um pouquinho de potência. Para ele não descer tão rápido. Aí. 700. Ok. É muito estranho, gente, pilotar sem a sensação do corpo. No corpo você consegue identificar se está subindo, descendo. E aqui às vezes parece estar descendo, está subindo. Ó, passamos um pouquinho do eixo. Tem problema. 700 pés ainda. Vamos reduzir a velocidade. Ok, posição Abelardo. Cara, 700 pés aqui em Abelardo é tudo isso? Caramba, eu vim embaixo então quando eu, quando eu fui pra lá de bimotor. É muito alto, é uma autorrotação. Fala aí, ô Douglas. É assim mesmo, autorrotação, velho? Aí, 90 nós.
Vamos livrar lá na frente. Vamos alinhar ele. Tá com trem de pouso lock, né? Não ligamos o Ryanair, não tem problema. Tá leve. Vamos reduzir a velocidade. Aí aqui ele tá igual o AW139 com pitch bem alto para redução. Ok, vamos tocar no chão. Lembrando sempre com a cauda, né? Tem que cuidar. Pitch de mais 5. Acho que tá bom, não vai bater assim. Ok, tocou. Vamos tirar o lock. Ok, vamos taxiar. Vamos dar um lights off aqui, né? Lights off. Cadê o estrobo? Tá desligado. Aí. Transponder standby. Perfeito. Vamos lá para o nosso spot. Beleza. A casa standby. Confere DA e DH. Beleza. Vamos lá para o Sport 5. Onze, 9, 7, 5. Do outro lado fica os spots pares, né? Aí, ó. Beleza. Aqui tá ótimo. Então, vamos lá, parking. Opa! Parking brake. Quase que a gente baixa o trem de pouso e faz um acidente, né? Então, vamos desconectar aqui, ó. Autopilot off. Vamos botar ele em idle. Idle. Aqui vamos parking brake, position light. Desligar as luzes dos passageiros. Radar meteorológico. Aqui a gente pode desligar FMS, RA1 e 2. Ok. E pode dar um off. Off. Gen switch off 1 e 2. Tá? Esse aqui ele fica com esse MFD desligado, PFD do piloto 1 e 2 e o MFD do meio ligado. Vamos abrir nossa porta. Abrir da copilota. Cadê? É ali na frente. Aí. Missão concluída. Apesar dos pesares, né? 145 deixou nós na mão, mas o 60 conseguiu aí cumprir nosso voo. Numa próxima live vamos ver se a gente consegue finalmente fazer esse voo do 145. Eu estou gravando uma série de tutoriais dele, acionamento, procedimentos de táxi e decolagem, procedimentos de autopilot, enfim. Quero gravar uma série do 145, depois vou fazer do 160 e aí por fim a gente vai para uma próxima aeronave aí, um Esquilo, 66, né? O 66 também está bem bacana no flight. Então, quem sabe aí nas próximas lives a gente ajeita isso aí para ficar bonito. Queria agradecer a todo mundo aí, desejar um ótimo carnaval para vocês. Vou puxar o freio aqui. Aí. Desejar um ótimo carnaval, bebam com moderação, se cuidem, se protejam e em breve a gente está de volta. Vamos ver se amanhã eu consigo voltar com uma nova live, tá bom?
Vai depender dos voos, mas eu acho que amanhã tá mais tranquilo. Que dia é amanhã? Amanhã é dia 4, então acho que vai estar de boa. Beleza, pessoal? Ação no Galeão, Vamos aí 86, se divertir. 248, Um abraço para novamente na todos próxima ação e final. até amanhã. Até a próxima.